Voltamos ao Enigmas e antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para você conhecer toda a linha de produtos, www.segmagem.com.br. E voltamos com esse tema interessantíssimo, sabendo que o Enigmas, cultura aqui espiritualiza. Paula, tudo bem? Tudo ótimo. Bem, eu queria fazer uma pergunta que você deixou um gancho para mim, do primeiro bloco. Contraindicações, quais seriam? Tem várias. Por favor. Mas as principais, elas estão na área da saúde. As principais. Podemos pensar numa pessoa que venha ao consultório com problemas de pressão. Problema cardíaco, por exemplo. Quando o paciente se submete à regressão de memória, ele está regredindo cognitivamente e emocionalmente. Então, ele vai revivenciar as emoções daquele trauma do passado. Se, eventualmente, ele passa por uma situação difícil e aquela situação vai mexer com a pressão arterial dele, ele vai ter uma pressão, um pico de pressão. Como que eu, psicóloga, vou controlar isso? Eu não posso. Então, eu preciso ter, neste caso especificamente, um acompanhamento médico. Um médico que vai saber daquele momento, então vai dar um remédio adequado para o paciente para que ele tenha o controle da pressão arterial dele. Mas existem inúmeros outros problemas. Alguns transtornos mentais não dá para aplicar regressão de memória. Não posso trabalhar, por exemplo, com esquizofrenia, não posso trabalhar com paranoia. Tudo isso é acompanhado, então você tem o acompanhamento dos médicos, você precisa saber se esta pessoa está em outros tratamentos, Preciso. É isso? Por isso a questão da anamnese que eu fiz no início. Porque eu vou perguntar para o paciente tudo a respeito da vida dele, tudo. As questões de saúde são extremamente importantes. Se o paciente foi ao médico, está se submetendo a algum tratamento, tomando algum medicamento, se o paciente está tomando algum medicamento que altera o nível de consciência dele. Eu preciso saber, porque na hora que o paciente vai se submeter à regressão, aquele medicamento ele pode interferir na experiência da regressão que o paciente está se submetendo. Que na verdade não é uma inconsciência, é um estado alterado de consciência. Estado alterado de consciência, exatamente. É Importante salientar um aspecto. Quando o paciente sai da regressão, ele lembra de tudo. Ele sabe de tudo. Ele não vai perder nenhuma informação. Depois da sessão de regressão, a gente vai marcar um outro dia onde nós vamos conversar sobre todo aquele material que foi discutido, que foi levantado. E o paciente vai lembrar de tudo. Então, a memória não é minha, é dele. Interessante que isso se torne uma bagagem de autoconhecimento, Sem dúvida. para que a pessoa, a partir daí, ela comece um processo de autocura. Porque ele agrega, toda a informação que ele traz do inconsciente Sim. é agregada. Ela volta a fazer parte da consciência da pessoa. É agregado, é ganho. Então, ele vai ter essa memória sempre. E ele vai ter aquilo como experiência para o resto da vida. E as pessoas costumam procurá-la, geralmente, para um trauma, uma doença, um aspecto apenas curioso? Uhum. Curiosidade é uma contraindicação, talvez a primeira contraindicação. Paciente que chega no consultório falando, olha, queria saber, não vai saber. Nós não trabalhamos com curiosidade. Mais uma vez, a questão da anamnese. Eu vou perguntar, eu vou conversar, e aí eu vou avaliar se esse paciente tem condições. Se for por curiosidade, não vai se submeter à regressão. Porque daí ela pode também interferir no processo, ou não? Não, só não vai ser produtivo, não vai chegar a resultado nenhum. Eu não vou ter material para trabalhar, sabe? Porque a regressão de memória, eu não... Eu vou buscar um tema, eu vou buscar um ponto em que eu vou trabalhar com esse paciente. Então, eu vou direcionar esse paciente para essa experiência regressiva. Mas, quem vai orientar tudo isso é o próprio inconsciente do paciente. Então, eu não posso soltar, vamos lá, né? Vamos ver o que você foi no passado, vamos ver o que você foi lá na sua encarnação, aspas nessa expressão, né? Porque volta a questão da crença. Vamos voltar lá na sua encarnação anterior para ver o que você foi. Isso não tem como. Porque mesmo que eu fizesse isso, o próprio inconsciente do paciente pode vir a bloquear essa informação e mandar uma outra coisa que ele precisa saber naquele momento.
Perfeito. Uma pergunta, uma suposição, um exemplo aqui. A pessoa passou por um acidente, existe ali a memória da ocorrência. Caso esta pessoa ela tenha outras ocorrências em outras vidas, se é a concepção dela, isso também pode ser tratado, porque muitas pessoas pegam um trauma daí, não é mesmo? Essa experiência atual, ela vai se somar àquilo que já existe. E muitas vezes ela pode vir a desencadear uma memória do passado. Vamos imaginar que esta pessoa tenha tido aí algumas experiências traumáticas de acidente no passado. Passou, desencarnou, reencarnou, tá aqui, nada havia acontecido. Aí um dia, ela pode até não passar pelo acidente, mas ela pode ver um acidente. E aquilo desencadeia toda a memória do passado. Então, todo aquele medo que ela tinha, toda aquela dificuldade que ela teve no passado, volta e ela passa a experimentar um medo que ela não tinha até então. Então, neste caso, caso essa pessoa se submeta à regressão, ela vai experimentar todas essas experiências. E é preciso experimentar todas essas experiências novamente para buscar um novo entendimento, uma nova elaboração por daquelas experiências que a pessoa passou. Doutora Paula, muitas vezes nós temos acesso a lugares especiais que nós trazemos no nosso coração de querer conhecer. Quando voltamos mudados, ou voltamos com um padrão, né? Criamos ali um padrão de ressonância, tivemos alguma visão. Isto, dentro das vivências, é possível resgatar até um conteúdo maior? Olha, até é possível, mas a gente precisa perguntar para quê, entende? Entendo. Para que eu vou buscar uma experiência que me foi muito cara na Grécia, no Egito? Para quê? Né? Que funcionalidade isso tem? Que benefício isso vai trazer para a pessoa? Então, nós procuramos trabalhar muito com a questão do trauma. Por quê? Regressão de memória requer tempo, é um desgaste emocional bastante intenso, é cansativo. Não é uma coisa que você faz assim em meia hora e vamos sair daqui, vamos para casa almoçar que está tudo bem. Não, é cansativo. Então requer que o paciente esteja preparado emocionalmente e às vezes fisicamente, inclusive, para se submeter. Certo. Então não dá para trabalhar com qualquer coisa. A gente tem que selecionar bem o material que vai ser trabalhado, o tema que vai ser trabalhado. Isso é um dos cuidados necessários para se trabalhar com a regressão. É funcional a pessoa procurá-la no sentido de fazer algum tipo de contato com antepassados ou resgatar alguma coisa de herança de antepassados? Não, é a mesma questão. Para quê? Se for uma situação de relacionamento difícil, então tenho lá uma dificuldade muito grande de relacionamento com o meu pai e não consigo entender por quê. E aquilo está atrapalhando a minha vida, está criando problemas familiares. Tudo bem, aí nós vamos entender, vamos buscar entender que vínculo afetivo é esse para que essa pessoa tenha essa dificuldade. Aí sim. Agora, por curiosidade, olha, queria saber por que Beltrano, Ciclano, acho que foram pessoas que fizeram parte da minha vida, também não. Cai na questão da curiosidade. Bem, foi muito esclarecedor, porque muitas pessoas fazem a ideia de que tudo isso tem que ser abordado pelas vidas passadas e não desta, porque nós temos muitos traumas aqui, ou, digamos, Sim. problemas a resolver. Então, para vocês que querem conhecer um pouco mais e, de repente, né, ir buscar aí a fundo, eu gostaria que você deixasse seus contatos, por favor. Então, tem o site, paulapreviato.com.br, e tem os telefones. O celular é 11 99166 0472 e 11 3422 1760. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.